Salve galera, eu sou JP, designer aqui da Creeper, e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês sobre design esportivo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que eu desenvolvi essa arte aqui. E antes de começar, não se esquece, segue a gente aqui no nosso canal do YouTube e lá no nosso Instagram. Se você já assistiu algum dos meus vídeos aqui no nosso canal, você já percebeu que eu gosto muito do design esportivo. Essa foi a área que despertou meu interesse pelo designer, foi aí que eu comecei e fiz as minhas primeiras artes. Eu comecei fazendo diversas artes sobre futebol e postando lá no meu Instagram. E já fazia um tempinho que eu não fazia isso. Tava até meio que sem tempo e meio sem inspiração para fazer alguma arte só minha. E aí, recentemente teve a final da Champions League, o maior campeonato de futebol do mundo. E eu tava afim, tava inspirado para fazer alguma coisa sobre esse jogo. E aí, coincidentemente, eu tava lá no meu Instagram e apareceu um patrocinado para mim de um pôster de um filme que estava lançando, né, nessa mesma época, que é o filme Top Gun, e esse pôster aqui, ó. Bom, aí o meu olhar de designer falou, nossa, ficou muito legal esse pôster, gostei muito do layout, de como ele foi organizado. Tirei um print e guardei. E eu falei, e se eu tentar fazer um pôster, uma arte da final da Champions League inspirada nesse pôster do filme Top Gun? E aí deu certo, eu fiz e vou mostrar para vocês como que foi esse passo a passo. Bom, então analisando o pôster aqui do filme Top Gun, a primeira coisa que eu notei e que eu teria que mudar seria esse logo aqui, que é o logo do filme, né, o Top Gun Maverick. Então, para fazer um logo diferente, eu usei o Illustrator. Eu fui naquele site que eu já falei para vocês aqui, que é o What the Font. Pesquisei primeiro, né, o logotipo, coloquei no site e ele me trouxe as fontes mais parecidas com essa letra aqui que eles usaram. Baixei essa fonte e fui para o Illustrator. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como que eu fiz esse logo. Então, aqui eu fiz essas linhas guias de acordo com o logo original e troquei o que está escrito, né, em vez de Top Gun Maverick, eu coloquei o Real Madrid versus o Liverpool, né? Que são os times do jogo. A partir do texto do Real versus Liverpool, eu também coloquei mais linhas guias em cima, para ver onde que seriam cada forma que eu ia criar. E aí fui criando. Aqui eu mudei, ao invés dessa estrela única, eu coloquei as estrelas da Champions League, que eu vou mostrar para vocês já já. E aí esse é o logo final que ficou assim. Esse é o original e esse é o logo final. Então, beleza, primeira parte realizada. Voltando aqui para o logotipo, agora eu fui para o Photoshop. Geralmente, os posters que eu faço é na proporção de 1350 por 1080, que é uma das medidas do Instagram. Mas como também eu utilizo o Behance, eu gosto de fazer ele um pouco maior. Nessa mesma proporção, eu coloco na proporção 1750 por 1400. Ela fica um pouquinho maior, também fica com maior qualidade. Bom, agora que eu já estou no Photoshop, como eu falei para vocês, ó, o tamanho da imagem é a mesma proporção do 1350 lá, mas só que agora é 1400 por 1750, ela é um pouquinho maior. Eu joguei o pôster do Top Gun em cima dessa proporção, você pode ver que ele ficou essa bordinha. Eu decidi não expandir ela para não perder a informação do pôster original e para também não ter que ter uma continuação aqui, né? A gente não ter que encher mais linguiça aqui no pôster. Então eu deixei ele com essa bordinha mesmo. Então eu coloquei ele aqui para deixar ele como base, né? Para trabalhar em cima dele. Eu deixei o logo aqui, eu vou mostrando para vocês aqui as camadas. Mas não vai estar na ordem de uma camada em cima da outra, e sim do que eu fui fazendo, né? Primeira coisa, eu deixei o logo dele aqui, né? Na posição já original. E também fiz as linhas guias, que é o mais importante desse pôster, né? Que são essas linhas diagonais aqui, 3 de cada lado, que é a informação principal do pôster e o ator, o jogador aqui no meio. Vou tirar aqui para vocês para mostrar as linhas bases. Eu coloquei aqui esses círculos e essas retas para saber o tamanho. Visualmente, às vezes, a gente até não percebe, mas esses aqui
os de cima e o de baixo, eles são um pouquinho mais grossos do que esses do meio. Então eu notei isso fazendo aqui as linhas bases, num círculo para saber a grossura e as retas para delimitar como que seriam esse retângulo. Depois que eu fiz a linha base, eu criei o retângulo e inclinei ele na posição certinha onde estavam os retângulos originais do pôster, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Olha, eles ficaram assim. Aqui ele está passando um pouquinho, não tem problema, que depois eu ia recortar aqui. Feito essas linhas guias aqui com os retângulos também já inclinados na posição certinha, bloqueei eles aqui nas camadas, criei uma camada para cada lado. E aí eu teria que achar as duas imagens principais, que seria da pessoa, né, do objeto, do personagem e a imagem de fundo aqui. Eu queria a imagem do Vinícius Júnior, né, que é o meu jogador favorito do Real Madrid e também é um jogador brasileiro, tá em destaque. Queria uma imagem dele e uma imagem de fundo que condiz com o Real Madrid. Eu já falei também no outro vídeo que eu fiz para vocês sobre os 10 sites, eu utilizei o site Get Imagens. Vou mostrar aqui para vocês a pasta de arquivos que eu tenho, que eu baixei as imagens. Bom, no Get Imagens ele te dá diversas fotos em alta qualidade sobre várias coisas, sobre jogos, tudo que acontece no mundo, só que ele tem um probleminha. É um site, se você quiser baixar a imagem sem a marca d'água, você tem que pagar. Então, a gente faz uma pesquisa de imagem avançada que a imagem que você quer como principal, recortada, não esteja dentro da marca d'água. Então, aqui ó, eu achei essa imagem do Vinícius Júnior, não está pegando esse aqui que é o principal, né, o mais chato de tirar. E a imagem de background do fundo, eu utilizei essa daqui. Aqui também ó, foi um exemplo de como eu tirei a marca d'água. É uma foto de um jogo antes do Real Madrid, que eles estão comemorando a classificação. Eu achei legal porque tem todos os jogadores, né? Dá um ar legal para o Real Madrid. Então aqui eu coloquei a imagem de background aqui no fundo, eu posicionei ela da melhor maneira. Esqueci de colocar aqui ó, o logo, ó. O logo também não atrapalhava nem a imagem, nem a imagem atrapalhava o logo. Coloquei ela aqui, posicionei. Aqui eu dei uma apagadinha porque ela corta aqui. Mas aqui eu dei uma apagada para ela ficar bem posicionada. Aí aqui eu já coloquei um efeito azul, né? Porque a cor principal, apesar do Real Madrid ser branco, eu coloquei a cor principal como azul. E aqui em cima, eu aproveitei o background da imagem do Vinícius mesmo. Além do cabelo ficar perfeito, né? Eu não precisava fazer um recorte aqui. Eu usei essa própria imagem aqui, não tinha tanta informação, aqui só um textinho aqui em cima. Eu usei a própria imagem dele. Então eu coloquei uma imagem dele lá no fundo, depois eu vou colocar uma imagem dele na frente. Eu recortei ele todo, só deixei aqui a parte do cabelo, né, que é a parte mais delicada de recortar. Também coloquei um efeito azul. Aliás, se você quiser que eu grave um vídeo específico sobre como fazer recorte de cabelo avançado no Photoshop, comenta aqui embaixo que quem sabe eu gravo um vídeo desse para vocês. Bom, aí eu vou trabalhar agora com a imagem principal do Vinícius. Ele tá aqui, ó, já recortado, né, sem nenhuma edição. Como eu falei, eu deixei o cabelo dele recortado mais para fora, como é um recorte mais delicado, e aproveitei a imagem de background da própria foto dele. Essa aqui é uma foto, essa aqui é outra. Recortei ele aqui, né, no corpo certinho, perfeito. Bom, aqui eu fiz algumas edições nele, coloquei um nível, matriz de saturação. Também coloquei ele um efeito mais azulado. Aqui, como vocês podem ver a diferença, ó, o efeito azulado, ele já tira esse recorte que eu fiz mais bruto do cabelo. Ele já deixa uma coisa bem ambientada. Esse efeito aqui eu vou mostrar por último para vocês. O próximo passo é colocar as imagens aqui dentro dos retângulos, assim como no pôster, né? No pôster aqui final. Mais uma vez eu fui lá no Get Imagens para pesquisar algumas imagens. Aqui eu decidi colocar outros jogadores do Real Madrid, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo a minha pasta. Fui pesquisando,
pesquisando aonde a marca d'água não pegava. Peguei essa foto aqui do goleiro, Courtois, não pega em nenhum lugar. Do técnico, esse aqui eu consegui tirar, essa marca d'água aqui de número. Esse aqui eu já fui. Essa foto aqui deles é um momento marcante aí, eles estão se abraçando. Aqui pega um pouquinho, se a gente ver aqui o pôster final. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, a marca d'água tá bem aqui. A marca d'água do Courtois tá pra cá. Então, depois disso, eu fui colocar cada imagem dentro de cada retângulo. Aí eu volto aqui nos lados direito e esquerdo. E fui colocando. Aqui, para quem não conhece, a gente coloca essa camada incidindo somente sobre essa. Então, essa camada da imagem só vai aparecer dentro do retângulo. Tá vendo? Eu não preciso nem recortar a imagem, a foto, porque eu só vou deixar ela incidir dentro do retângulo. Para quem não sabe, você pode vir aqui, ó, com o mouse entre uma camada e outra e apertando o Alt. Ele vai fazer esse símbolozinho aqui de um quadrado, uma setinha. Você clica nele. Aqui eu tirei, agora eu vou colocar ele de volta, tá vendo? Fui colocando as imagens. Vou colocar aqui do outro lado. Aí feito isso, eu dupliquei os retângulos e coloquei eles em azul, para fazer um efeito azulado de cada foto. Já editei cada foto no Camera Raw. Se você achar que tiver necessidade, eu geralmente faço. Aí coloquei esse efeito azul no modo de mesclagem divisão, numa opacidade de 25%. Para ele só dar esse tom azul em cada foto, entendeu? Aqui também, dos outros lados. E a foto assim, a composição vai ficando com uma cor predominantemente azul. O próximo passo foi colocar luz na minha composição. Eu tinha uma imagem aqui de iluminação azul, eu coloquei ela incidindo nesses retângulos. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, essa camada aqui. Não coloquei em todas, né? Achei que não precisava. Coloquei duas aqui, duas aqui. Ela dá esse efeito de brilho, né? Ela tá no modo de mesclagem de visão. Inclinei ela. E aqui, ó, aquela principal do Vini que eu não mostrei pra vocês, ó. Eu deixei ela acima do Vinícius para ela ter um destaque maior. Se eu colocasse ela atrás dele, vou até colocar aqui pra vocês, ó, como que mudaria. Ó, tá vendo? Ela não incidiria em cima dele. Então, para dar esse efeito de iluminação sobre a imagem do jogador. Bom, a imagem, aqui a composição está finalizada. Como eu falei para vocês, que ficariam esses recortes aqui na lateral. Não teria problema porque eu ia recortar o que sobraria. Então eu fiz um retângulo exatamente do tamanho do pôster original, desconsiderando a parte branca aqui, né? E eu fiz uma coisa que eu sempre faço nas minhas composições, que é a edição final. Então, eu fiz toda a edição aqui, ó, já agrupei tudo em camadas. E aí eu faço o comando Ctrl Shift Alt E. O que esse comando faz? Ele vai juntar todas as suas camadas e fazer uma única camada, sem que você perca. Você não precisa fazer um objeto inteligente de tudo isso. Ele só vai criar mais uma camada para você com a sua camada final. E aí eu incidi essa camada final sobre esse retângulo, que é o tamanho certinho que eu preciso. Mais uma vez eu utilizei aquela ferramenta de colocar o Alt aqui entre uma e outra, ó. Aqui ela tá normal, aqui ela tá incidida. Deixa eu só tirar aqui. Aí aqui sim eu precisei apagar as outras camadas, né? Porque as camadas do retângulo tá extrapolando aqui. E aqui, então com o retângulo, com a arte final pronta, eu fiz a minha última edição, que era a edição do Camera Raw. Coloquei o texto, né? O textinho aqui em cima, final da Champions League. Dei mais um Ctrl Shift Alt E, que aí sim seria a edição final. Fiz uma edição no Camera Raw, ó, antes, depois.
E aí sim, terminei a minha arte. Eu costumo colocar também o meu nome, né? O Design by Ramalho JP. Que vai que alguém pega a sua arte aí e não dê os devidos créditos. E essa é a arte final. É a arte original do filme e a arte do pôster. Com as duas do lado da outra. Olha aí, ó. Ficou bem legal. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Esse aí foi um passo a passo mais rapidinho de como que eu fiz essa arte. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre alguma edição específica, alguma coisa que eu fiz aqui no vídeo que você não conseguiu entender, pode comentar aqui embaixo que eu gravo um vídeo para você. Então até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, seguir a gente lá no nosso Instagram e no meu também, para você ver como que ficou essa arte final. E tchau!